Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa nona aula sobre linguagem matemática sugerida. Nesta aula, nós vamos continuar falando de frações, só que agora sobre um outro ponto de vista. Digamos que você está achando que uma determinada fração é irredutível. Tá? Como que você pode ter certeza que realmente ela é irredutível? Tá? Ok? Então vamos lá. Olha só, pessoal, digamos que você estava resolvendo uma equação e chegou nisso daí, x igual a 81 sobre 256. Aí você testa a divisibilidade por 2, vê que não dá, testa a divisibilidade por 3, vê que não dá, por 5, vê que não dá. E aí começa a bater a seguinte dúvida: será que essa fração é irredutível? Ora, mas uma coisa que nós já vimos é que para essa fração ser irredutível, o maior número inteiro que divide o numerador e o denominador tem que ser igual a 1. Em outras palavras, o máximo divisor comum entre 81 e 256 tem que ser igual a 1. Ok? Então, vamos calcular o MDC entre numerador e denominador. E como eu até já tinha falado isso para vocês, que a forma de você calcular o MDC é muito parecida com a fórmula de se calcular o MMC, nós vamos aproveitar e calcular os dois. Serve até como um efeito de comparação. Então, olha só, a pergunta é, será que essa fração é irredutível? Vamos ver. Bom, peguei aqui o 81 e decompus esse 81 em fatores primos, né? Por 2 não é divisível, mas por 3 é, porque a soma dos algarismos dá um múltiplo de 3. 81 dividido por 3, faz lá aquela continha, né? Se você tem dificuldade, faz aquela conta separada, né? E aí você vai descobrir que 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3, aí dá para usar o nosso conhecimento, né, de tabuada, vai dar 9, porque 9 vezes 3 dá 27. 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. Opa! Como aqui dá 1, então eu posso dizer que 81 é o resultado dessas multiplicações aqui com 4 fatores 3. Mas veja, eu não quero efetuar a multiplicação, porque se eu efetuar a multiplicação, eu vou voltar para o 81. O que eu quero é escrever 81 dessa forma aqui, ó, 3 à quarta. Ok? Então, 81 possui 4 fatores 3. E 256? Vamos decompor 256 em fatores primos? Ó, 256 por 2, se fizer daquele jeito lá, daquele jeito tradicional, aproveite para praticar isso aqui. 256 dividido por 2 vai dar 128. Por 2 dá 64. Por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, se você contar aqui, ó, o fator 2 apareceu quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 256 tem 8 fatores 2. Ok? Pessoal, vamos relembrar então. Se eu quisesse... O que eu estou querendo ver é se aquela fração é irredutível. Para ver isso, eu trabalho com o MDC, o máximo divisor comum. Mas como nós já vimos como calcular o MMC, vamos aproveitar para relembrar. MMC, mínimo múltiplo comum. Eu quero um número que seja múltiplo de 81 e múltiplo de 256 ao mesmo tempo. O 81 está me dizendo o seguinte, olha... Para ser múltiplo de 81, tem que ter pelo menos 4 fatores 3. O 256 está me dizendo o seguinte, para ser múltiplo de 256, tem que ter pelo menos 8 fatores 2. Tá? Olha, o 81 não faz questão de nenhum fator 2, mas o 256 faz questão de 8 fatores 2. Então, não tem o que fazer. Lá no meu mínimo, o fator 2 vai ter que aparecer 8 vezes. O 256 não faz
questão do fator 3, mas 81 faz. E ele exige que o 3 apareça 4 vezes, pelo menos 4 vezes. Então, no meu mínimo, vai ter que ter o 3 lá aparecendo 4 vezes. Então, o mínimo, entre 81 e 256, é um número em que o fator 2 aparece 8 vezes e que o fator 3 aparece 4 vezes. Ok? Mas, na verdade, o que nós estávamos querendo calcular é o MDC, é o máximo divisor comum. Pessoal, vê só. 9 divide 81. Por que 9 divide 81? Porque 9 é 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado divide 3 à quarta. Certo? 27, por exemplo. 27 divide 81. Por quê? Porque 27 é 3 ao cubo. 3 ao cubo divide 3 à quarta. Agora, por exemplo, 243 não divide 81. Porque 243 é 3 à quinta. 3 à quinta não divide 3 à quarta. Então, Caú, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Para dividir 81, só pode ter fator 3. E esse fator 3 só pode aparecer no máximo 4 vezes. A mesma ideia para 256. Para dividir 256, só pode ter fator 2, e esse fator 2 só pode aparecer no máximo 8 vezes. Só que o que acontece? Eu estou procurando um número que divida ao mesmo tempo 81 e 256. O 81 aceita que o divisor tenha fator 3, mas o 256 não aceita. Então, o número que eu estou procurando não pode ter fator 3. E fator 2? O 256 aceita que o número que divida ele tenha fator 2, mas o 81 não aceita. Então, o número que eu estou procurando não pode ter fator 3. E não pode ter nenhum outro fator, né? Porque os fatores que aparecem aí só são o 3 e o 2. Então, Caú, então o MDC é 0? Não, é porque é o seguinte. Lembre-se que todo número pode ser dividido por 1. Né? Todo número pode ser dividido por 1. Até porque quando você divide por 1 não altera nada. Né? 5 dividido por 1 dá 5. 10 dividido por 1 dá 10. Não altera nada. Então, qual é o maior divisor comum, ou em outras palavras, o máximo divisor comum de 81 e 256? É 1. Então, olha só, MDC, quero saber, esse MDC é 1. E se esse MDC é 1, eu posso dizer que essa fração é o quê? Irredutível. Então, se você estava suspeitando que essa fração era irredutível, ela realmente é irredutível, porque o MDC deu 1. Então, você para por aí mesmo. Sua resposta é x igual a 81, 200. Sua resposta da equação, lembre-se que eu comecei dizendo que você estava resolvendo uma equação, né? Então, chegou ali na equação, não dá para simplificar mais do que isso, porque a fração é irredutível, você para por ali. Ok? Vamos fazer uma outra, né? Tanto de MMC quanto de MDC, para ver se ficou claro para vocês isso daí. Olha só, calcule o MMC e o MDC dos valores 12, 16 e 20. Algo muito bom em relação ao que está sendo pedido é que o método que eu uso, né, e que eu sugiro que vocês utilizem para calcular tanto o MMC quanto o MDC é o mesmo. Tá? Então, as contas que vocês vão fazer servem tanto para o MMC quanto para o MDC. O que nós vamos fazer? Pegar o 12, decompor em fatores primos, e a mesma coisa com o 16 e com o 20. Vamos lá. Lembrando que MMC é mínimo múltiplo comum e MDC é máximo divisor comum. 12. Decompondo 12 em fatores primos. 12 por 2 dá 6, 6 por 2 dá 3, 3 por 3 dá 1. Então, veja que o 12 possui 2 fatores 2 e 1 fator 3. E o 16? 16 por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4.
4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Veja que o 16 tem 4 fatores 2. E o 20? 20 dividido por 2 dá 10, 10 dividido por 2 dá 5, 5 dividido por 5 dá 1. Então, repare que o 20 ele tem 2 fatores 2 e um fator 5. Se eu quiser calcular agora o MMC, o mínimo múltiplo comum, né? O 12 exige pelo menos 2 fatores 2. O 20 exige pelo menos 2 fatores 2, mas o 16 ele é mais exigente. Ele exige pelo menos 4 fatores 2. Como você quer que o múltiplo seja o menor possível, no seu mínimo vão ter exatamente 4 fatores 2. 16 não exige fator 2, 20 não exige fator 2, ou desculpa, 16 não exige fator 3, 20 não exige fator 3, mas 12 exige fator 3. Então, lá no mínimo vai ter exatamente um fator 3. 12 não exige fator 5, 16 não exige fator 5, mas 20 exige pelo menos um fator 5. Então, lá no mínimo vai ter exatamente um fator 5. Certo? Então, no cálculo desse MMC, o 2 aparece 4 vezes, o 3 aparece uma vez e o 5 aparece uma vez. 2 à quarta, né, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso daí vai dar 16, né, e 3 vezes 5 dá 15. Então, você vai fazer essa conta aí, ó, 16 vezes 15, 5 vezes 6, 30, vão 3, 5 vezes 1, 5 e 3, 8. 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1, 1. Adicionando agora, 0, 8 e 6 dá 14, vai 1, 1 mais 1 que veio, 2, 240. Ok? Então, esse MMC dá 240. Beleza. Agora, eu quero o MDC. Para o MDC, eu vou continuar usando essas decomposições aqui em fatores primos. Só que veja como o raciocínio é diferente. Para ser divisor de 12, pode ter fator 2, mas no máximo 2. Pode ter fator 3, mas no máximo 1. Ok? Aí o 16 diz o seguinte, para ser divisor de 16, só pode ter fator 2, mas no máximo 4. E não pode ter fator 3. Então, o fator 3 do divisor que o 12 permitia, o 16 já não permite. Tá certo? O 20, por exemplo, ele aceita fator 2, mas no máximo 2. E ele aceita fator 5, tá? Mas no máximo 1. Só que apesar do 20 aceitar o fator 5, os outros não aceitam fator 5. Então o fator 5 não vai entrar no MDC. O 5 não entra no MDC, o 3 também não entra no MDC. O fator 2 entra, porque todos eles, os 3, aceitam fator 2. O 16 aceita até 4 fatores 2, mas tanto 12 quanto 20 só aceitam no máximo 2 fatores 2. Então você tem que ir pelo mais exigente, ou pelos mais exigentes. Então no MDC, o nosso MDC, máximo divisor comum, vai ter apenas 2 fatores 2. Então olha só, nosso MDC é igual a 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é quanto? É 4. Ok, pessoal? Então, calculamos tanto o MMC quanto o MDC de 12, 16 e 20. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Era isso que eu queria ver com vocês. Até a próxima e um grande abraço.